isso aí, de volta, né? Falando um pouco sobre artes, com a companhia Vida Viva, né? De dança e teatro, né? A gente estava tropeçando as palavras como se fosse novo, né? Mas, bom, a gente vai mostrar um pouquinho. Eu queria, antes da gente voltar no nosso bate-papo de artes, a gente separou algumas imagens, que foi o último espetáculo, o mais recente espetáculo, né? O último não. O último que aconteceu, né? O último, do Projeto Despertar, do Projeto Despertar. Porque houve outros espetáculos que a companhia participou. Esse é o mais recente. Porque depois teve outras apresentações, mas agora, ou dentro do centro cultural, ou dentro de festivais, dentro de outros projetos. Mas, falando um pouco do Despertar, Despertar nasceu para justamente ser esse despertar a sociedade para as artes, como o Nar colocou, para realidades de violência, de identificação das necessidades dos jovens, de um assunto qualquer, e criar temas que tratassem sobre isso, falando de vida e morte, né? Depois foi... Tempo de Reconciliação. Tempo de Reconciliação. Depois José do Egito. E o último Filho Pródigo. Foi... Filho Pródigo, José do Egito. Não, o Filho Pródigo é o Tempo de Reconciliação. E o Tempo de Vida ou Morte? Foi o primeiro. Foi o primeiro. E agora, em 2006, foi As Parábolas. Todo Olho Verá. E a gente falando um pouco... Vamos... Você entrar depois no site, no blog, a gente vai colocar lá as fotos, os clipes que aconteceram dos espetáculos anteriores, para você ter noção. Como a gente não vai ter tempo para mostrar todos, a gente vai se atentar para falar um pouco desse projeto, que é o projeto Todo Olho Verá, que trata justamente de uma inspiração dentro do Godspell, não é isso? E que traz uma percepção agora amplificada, ampliada, daquilo que a gente entende, porque trata justamente das parábolas, de uma série de coisas. Bom, vamos falar do espetáculo. Como é que nasce o espetáculo? Nar, vamos começar aí. Não sei se todo mundo conhece o nosso pastor aqui, o Paulo Júnior, e ele, quando eu era pequenininho na casa dele, ele tinha um disco, chamava Godspell, com as músicas muito legais. E uma vez eu encontrei com ele e falou assim, cara, você lembra do filme? Eu falei, não lembro do filme, mas lembro do disco, eu já tinha ouvido algumas músicas e tal. Procura esse filme pra ver. E eu não achava o filme. Quando falando, e pode mostrar um pouco das fotos. E uma vez eu achei o filme para alocar, acabou que não consegui ver o filme, porque naquele dia não deu e tal, e acabou que comprei o filme uma hora. E me apaixonei pelo filme e comecei a pesquisar sobre a história desse Godspell, né? Aí eu fiquei sabendo que é um espetáculo da Broadway, da década de 70, que fez muito sucesso, ele é montado até hoje. E aí nós resolvemos fazer uma adaptação desse Broadway, desse espetáculo da Broadway, e trazendo para nossa realidade assim, do Brasil, e também não usando as músicas originais do filme, né? Porque nós temos com todo o processo, o disco que você lembrou, na verdade, não usou nada, porque nós temos uma própria trilha. A gente tinha muito talento musical aqui na igreja, então por que usar aquilo se nós teríamos aqui como fazer outras trilhas e tal? E acabou que ficou um espetáculo maravilhoso, ficou lindo, né? Ele é inspirado no Godspell, mas ele tem outras cenas, tem outras coisas que acontecem que não acontecem na peça, né? Que depois a gente foi pesquisar a peça, também não acontecem no filme, mas partiu dessa inspiração aí. Então, é interessante que muita gente encena e envolve várias dinâmicas de arte, né? Porque tem a dança, estilos, teatro, né? tem todas as linguagens, né? A questão da alegria, do riso, da dramaturgia no sentido de ser dramática em alguns momentos, em algum momento a coisa até meio cômica, né? Ele consegue ser cômico, consegue ser trágico, dramático. E o teatro envolve todas as artes, né? Então, por exemplo, os figurinos feitos pela Flávia, né? Isso aí são todos, cada um é uma obra de arte. É uma obra, né, de artes plásticas. É uma tela ambulante da Flávia. É uma tela ambulante, né? O figurino ficou maravilhoso. E ela projetou de acordo com a personalidade de cada personagem, vamos falar assim. E aí depois a gente tem as coreografias, né? Que no original são os atores mesmo que dançam as coreografias. Enquanto está passando aqui na tela, eu vou pedir para depois a produção, na pós-produção, inserir as fotos e passar no rodapé enquanto a gente vai conversando e fazer essa inserção pessoal. A gente fez outras coreografias um pouco mais elaboradas que a do filme, porque as do filme são coreografias mais básicas, né? E tal, então, né? Porque na realidade, dentro da companhia, a gente tem várias manifestações artísticas. Então nós temos hip hop, dança de rua, inclusive foi todas aproveitadas, dança contemporânea, dança moderna. Então é uma mistura de musical mesmo. Virou uma miscelânea, mas ficou uma coerente, vamos falar assim. Na verdade é um musical, nós conseguimos fazer um musical, né? Era um sonho que a gente tinha já com o Despertar há muito tempo, né? De fazer um musical. E nós conseguimos, por exemplo, a Sara, que era atriz e cantava no espetáculo
legal também. O Daniel Davi, né? O Daniel Davi Então, cantava também. Então a gente conseguiu unir alguns atores que cantavam muito bem, ou algumas cantores que atuavam também. Então isso a gente conseguiu fazer. Bom, foi exibido por 2 temporadas, né? 2 temporadas. Todas as temporadas A lotadas. primeira temporada tinha 1.000 pessoas em cada sessão, Então. 800 a 1.000 pessoas, com alimentos, né? Sempre foi a... E a segunda temporada foi cobrado ingresso de R$10 e a gente conseguiu Lotou. 600 pessoas por dia. Então, assim, realmente foi um espetáculo que... E para lembrar, nós também levamos esse espetáculo para 2 cidades no Brasil, que foi Goiânia, no Festival Rema. Até o pessoal vai estar com a gente aí no falar Tribal, sobre né? isso, porque no nosso encontro agora em junho vai estar tanto o Vida Viva com novas coreografias, depois a gente vai falar um pouco no último bloco sobre o que a gente está sonhando aí para o encontro, uma coisa bem lúdica, interativa, né? O Naila está ajudando juntamente com a equipe lá a fazer essa dinâmica, né, do encontro. E vai estar a Vida Viva e também A Companhia Rema. a Companhia Rema de Goiânia, que todo mundo conhece, o último espetáculo deles é Paredes, né? Então o Paredes já foi. Já tinha sido. Eu estou com o DVD outros. do Paredes. E também nós fomos para Louveira, tem um festival de Louveira, que é bem conhecido no Brasil. Nós estivemos lá também apresentando o Despertar na sua versão mais compacta, porque como você estava até comentando aí, né, Galva, esse espetáculo especificamente, nesse projeto Despertar em Uberlândia, a gente tinha em palco, em média, 150 pessoas. Quando a gente vai para alguma cidade, a gente tem que estar resumindo aí esse número de pessoas para poder estar viajando. 2 né? anos atrás, nós fizemos uma excursão pela Europa. Também. Parte disso foi atuado, né? Aí nós fizemos uma trilha em E fomos para Bolívia e fizemos fomos para Bolívia e fizemos em espanhol também. Então, assim... O espetáculo já rodou... Claro que não é... Não é espetáculo Tudo isso que a gente inteiro. consegue ver no que realizou em Uberlândia como Claro. a temporada, porque nem seria viável economicamente, ficaria muito custoso. A gente né? chama de as parábolas, vamos fazer as parábolas. Então é um Parte do pedacinho, espetáculo. do espetáculo. A gente aproveita. Bom, dentro do espetáculo, o grande desafio, todas as vezes eu lembro quando eu estava diretamente ligado ao evangelismo e cuidava muito dessa fomentação, né, dos espetáculos, do despertar. O grande desafio é convergir tudo isso. É ou seja, agregar todo mundo. Né? O teatro, com a dança, a gente já teve, numa das edições do Despertar, quase 100 e tantas pessoas só no coral. Então o coral ficava em palco, né? Aquilo ele era parte do cenário. E havia sempre assim, a dificuldade da equipe mesmo. E ao mesmo tempo é o melhor, seria o resultado mais tangível é a formação dessa equipe que se relaciona, aprende, né, vive momentos de tensão e acaba no final Deus dá graça. É igual família, né? Os mesmos problemas de uma família, a gente acaba virando família porque a gente passa muito tempo junto. E aí agregar esse povo de novo é complicado, porque cada um tem as suas atividades, né? E hoje uma companhia de teatro ou dança no Brasil, para ser estável, ainda acontece a questão dos mecenas, não tem jeito. Então a Petrobras hoje banca Débora Coker, o Armazém, o Galpão, são grandes grupos do Brasil, e esses grupos conseguem ter uma estabilidade de um grupo, porque tem um salário para todo mundo, tal, para só fazer aquilo. Então hoje, para a gente conseguir, não é o nosso caso. E é interessante também que quando a gente olha para essa prática do teatro do dia a dia, a não ser as grandes produções de Brother, das coisas, as companhias, principalmente no Brasil, são um grupo muito pequenos, né? Acaba resumindo para poder peças, ficar mais fácil para viajar. Quando está virando monólogo, tem 3, 4, 5 pessoas em cena e só. E não daí, que seja só isso, porque tem sim, todo o backstage para fazer aquilo acontecer. Porque daí fica mais fácil para viajar, fica mais fácil para arrumar patrocínio, é tudo muito mais tranquilo. E quando a gente propõe 150 pessoas... Mas essa é a beleza do projeto Despertar, né, Gá? Poder unir o músico com o ator, com a bailarina e costurar tudo isso, né, numa colcha só. E o resultado é maravilhoso. Mas é um grande desafio, né? Só pra gente encerrar, eu lembro quando a gente estava fazendo a marca, né, a logomarca do espetáculo, e aí o pessoal falou, não, mas não gostei dessa tipografia, dessas letras. Mas eu falei assim, mas isso é década de 70, né? Então isso é inspirado justamente num momento, né? No momento que tinha de ter. E que no conjunto ficou tudo muito, muito bonito. A gente usou essa parte de Jesus sendo crucificado que a gente levanta no tecido. A gente usou elementos de circo, elementos de dança, música, tudo, tem tudo. O Christian, nós estamos falando de juntar a turma junto. O Christian está como missionário hoje, está lá no Equador, em Quito. Bom, a gente vai fazer o nosso último intervalo e voltamos já com Tribal Generation TV para você.